nessa manhã, meu Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelos meus erros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço perdão, Senhor, pela minha família, meu Pai, pelo aquilo que eu não cumpri, Senhor. Peço perdão, Senhor, pelo ministério, meu Pai, pelos meus erros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, esse mundo, meu Pai, que estão aí passando pessoas, meu Pai, que estão passando por situações difíceis, Senhor, que estão passando aí também, Senhor, atravessando doença, meu Pai, que estão passando por uma situação de tristeza, meu Pai. Vai de contra essas pessoas nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor sabe o que está passando sobre o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe o que passa, meu Pai, sobre cada família, meu Pai. Oh, meu Pai, entra com providência, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Abençoa esse ministério, meu Pai. Abençoa cada servo, Senhor. Abençoa nossos pastores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Da saúde, aleluia, Deus. Da saúde ao ministério, meu Pai. Nos ensine a caminhar, meu Pai, através da sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai quebrando as barreiras, Senhor. Vai quebrando, meu Pai, a mentira, meu Pai. Vai afastando a inveja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, vai tirando, meu Pai, obras, meu Pai, que são feitas, meu Pai, para nos destruir, meu Pai, para parar, meu Pai, a sua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Meu Pai, eu peço pela essa manhã, meu Pai, que o Senhor possa fazer uma visita, meu Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, meu Pai, numa cama de hospital, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, levar, Senhor, a cura, meu Pai, sobre essas pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Meu Pai, obrigado, Senhor, por Senhor nos trazer, meu Pai, essa manhã, meu Pai, pelo Senhor nos guiar, meu Pai, até aqui o ministério, meu Pai, nos dá força, meu Pai, nos abrir os nossos olhos, meu Pai, e estar aqui somente para te agradecer, Senhor. Meu Pai, eu não quero olhar para a direita e nem para a esquerda, meu Pai, mas que minha direção seja somente a Ti, Senhor, pela essa manhã, meu Pai. Meu Pai, abre, meu Pai, meus ouvidos, meu Pai, meus olhos, meu Pai, me dê entendimento sobre a Sua palavra, Senhor. Assim eu peço pela igreja também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sobre aquilo que a gente não está vendo, meu Pai, mas tenha certeza que o Senhor faz parte sobre nossa vida, Senhor, sobre o ministério, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Entra com providência, meu Pai, sobre aquilo que a gente suplica, Senhor, sobre nossas necessidades, Senhor, mas que seja feita pela Sua vontade e não a nossa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, põe a mão sobre a obra desse ministério, meu Pai, sobre a construção, meu Pai, que a gente tanto deseja, meu Pai, mas que seja a Sua vontade também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, para que a gente possa, Senhor, estender a mão àquele que está necessitado, meu Pai, sobre esse bairro, meu Pai, sobre esse mundo, meu Pai, sobre aquela criança, meu Pai, que venha conhecer a Sua palavra, meu Pai, sobre esse ministério, meu Pai, sobre essa construção, meu Pai. Tira as barreiras, Senhor, tira, meu Pai, a inveja, Senhor, tira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa construir, meu Pai, esse templo, Senhor, para Te adorar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, pastor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador.
Louvado seja Deus. O hino 200. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O bondoso amigo, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Nós temos um amigo maravilhoso que é Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, de toda glória. Oh, Senhor, nessa hora, Pai, derrama teu poder, derrama tua presença. Oh, bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Ele nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração florido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, cuidado e temor. A Jesus refúgio eterno, com fé permaneço. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno as terás do coração. Isso é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quanto pra levar consigo todo pago encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Glória, Deus. glória, glória
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É uma alegria, né, estar nessa manhã assim, na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Glória a Né? Deus, aleluia. Quem está contente? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Convido aos irmãos para a gente fazer a leitura do Salmo. Salmo de número 115. Glória a Aleluia, Deus, Deus. aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, e Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, e Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto o pequeno como o grande. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus, Ele nos dá esse momento, né? Peço aos irmãos que fechem seus olhos, porque o Senhor, através desse salmo, Ele te dá esse momento para falar com Ele. Né? Feche seus olhos, começa a falar com o Senhor, começa a orar para o Senhor, agradece ao Senhor, sabe? Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, mas fala com o Senhor nesta manhã. Ó Deus maravilhoso, meu Pai. Meu Pai, eu só quero te agradecer, meu Pai. Meu Pai, mesmo que talvez eu fique com medo de orar, meu Pai, talvez eu não sei orar, meu Pai, mas eu abro a minha boca para te glorificar nessa manhã, Senhor. Para te agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo, meu Pai. Pela saúde, meu Pai, que o Senhor nos concede, meu Pai. Meu Pai, eu agradeço pela minha família, pelos meus filhos, Senhor. Te agradeço pela igreja, meu Pai. Meu Pai, te agradeço pela obrigação que o Senhor me colocou sobre esse mundo, meu Pai. Mesmo que eu talvez ainda não venha fazer, meu Pai, pela sua vontade, meu Pai, da forma que tenha que ser feita, meu Pai. Meu Pai, às vezes eu faço pelos deleites, meu Pai. Fazendo assim um dia, um outro dia eu não faço, meu Pai. Te peço perdão também por essa manhã, meu Pai. Meu Pai, mas eu quero fazer cada vez mais, Senhor. Quero me entregar cada vez mais, Senhor. Meu Pai, assim, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, assim como o Salmo falou, não a nós, mas somente a Ti, Senhor. Deus, eu quero me entregar, Senhor, cada vez mais, através, meu Pai, ajudando o próximo, meu Pai, ajudando o necessitado, meu Pai, sendo coluna na minha família, meu Pai, sendo coluna no ministério, meu Pai, aonde eu passar, meu Pai, eu quero brilhar, meu Pai, levando a Sua palavra, Senhor, levando, meu Pai, os Seus mandamentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, o Senhor sabe do meu coração, meu Pai. O Senhor sabe dos nossos erros, meu Pai, das nossas falhas, meu Pai, até do nosso respirar, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, meu Pai. Meu Pai, eu creio, meu Pai, sobre a mudança, meu Pai, sobre a minha vida, sobre o ministério, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso, meu Pai, põe a mão, meu Pai, faz renovo, meu Pai, sobre o ministério, meu Pai, sobre seus filhos, meu Pai, faz renovo, meu Pai, quebranta, Senhor, o nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero entregar, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, o nosso melhor louvor, meu Pai, o nosso melhor fruto, meu Pai, em
nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, arranca o medo, meu Pai. Arranca, meu Pai, a mentira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Pai, abre, meu Pai, a nossa boca, meu Pai, para entregar o melhor a Ti, meu Pai. Meu Pai, muitos de nós abrimos a boca somente para falar o mal, meu Pai, para falar as coisas mundanas, meu Pai. Mas, meu Pai, faz ao contrário, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, porque eu quero abrir a boca para falar o melhor a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Oh, aleluia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Oh, Senhor Deus, esse salmo ele nos trata, sabe, o nosso verdadeiro amor, Senhor, a nossa fé que não pode ser abalada pelas coisas mudando, pelas situações que a gente vem vivendo, se estamos passando pelas situações tristes, mas sim, temos que viver sob a presença do Senhor. Um fato maior, né, porque todos nós conhecemos o fruto, para ele dar a árvore, para dar um bom fruto, ela também tem que ser cuidada. É Deus, aleluia. Ela é ali plantada a semente, e a semente, sabe, tem que ser cuidada para dar um bom fruto. Aleluia. E assim também estamos aqui, todos nós somos frutos do Senhor. Como está sendo cuidados nossos corações? Porque o Senhor ele cuida de nós da melhor forma possível. Glória a Deus. Mas e nossos frutos? Como é que nossos frutos estão sendo gerados sobre esse mundo? Nossos frutos estão sendo vistos como um bom fruto? Está sendo visto como um mau fruto? Sabe, errar é falha, é coisa do homem. Mas a gente tem que levantar a cabeça e tentar procurar fazer o certo, né? Não olhar a situação, não olhar, sabe, no momento que está triste, no momento que está alegre. Não, sim, tem que fazer o melhor o tempo todo. Aleluia. Sabe, porque o fruto que o Senhor nos colocou é ali a semente do Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia. E a gente tem que agradecer pelo Senhor por colocar esse fruto. Oh, Jesus. Aleluia. Situação, né? Receber, sabe, algo tão maravilhoso do Senhor e não poder contribuir da melhor forma, contribuir pela metade, né? Verdade. É o que a gente vem fazendo, porque se a gente colocasse, não adianta falar, mas eu estou falando primeiramente porque vem para mim, depois vem para a igreja, né? Mas a gente não faz o correto. Ah, mas é natural? É natural, sim. E o Senhor sabe disso, né? Mas a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Estar aqui pela manhã e fazer o melhor pelo Oh, Senhor. Jesus, aleluia. Sabe, estar aí fora, estender a mão da melhor forma possível. Oh, Deus. Sabe como é gratificante? Eu olhei para a pastora ali, a pessoa com o melhor contente, ali servindo os cachorros. É assim que a gente faz, o Senhor também faria da mesma forma. É, meu Deus. Um simples inseto, um simples cachorro, um animal, mas você tem que fazer da melhor forma. Porque assim o Senhor faz também. Ele estende a sua mão àquele que está necessitado. Ele ajuda aquele que está caído. Ele levanta aquele que está ali, sabe, achando que está derrotado, que está ali caído. Mas a gente tem que entregar o melhor ao Senhor. Glória a Deus. E a gente só tem essa oportunidade de estar aqui, ó, sabe? Oh, Jesus. Por enquanto a gente está aqui só no domingo, vamos fazer o nosso melhor, que é louvar o Senhor, orar pelo Senhor, agradecer ao Senhor pela refeição, pelo nosso café, pela nossa chegada aqui hoje. Quantas pessoas que queriam estar aqui, talvez não puderam estar, né? Que a saúde não permite, mas a gente está com saúde, estamos atravessando uma barreira, mas estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Faça o seu melhor para o Senhor. Oh, glória a Deus. Não importa a situação, mas faça o seu melhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um momento de oferta na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Esses últimos dias eu vim aqui à casa do Senhor, só falava para minha esposa. Estava com algo incomodando a minha garganta e eu não conseguia quase nem falar. Eu saía de casa falando ao contrário, pensava assim, nossa, tomara que o pastor não me convide para falar nada, porque eu sentia falta de ar. Mas não era coronavírus não, era apenas um espinho que estava na garganta e não incomodando. Mas hoje Deus já me deu esse livramento, minha garganta está bem melhor. Glória a Deus. Aleluia. Lógico que hoje eu queria, sabe, gritar ao Senhor, era louvar o Senhor de uma forma mais alta que eu pudesse. Que não é só para nós, que sabe, para quem passar na rua poder ouvir assim o louvor, ou os gritos de adoração. Glória a Deus. Aleluia. Porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus querido, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, abençoa. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Ó Deus maravilhoso, meu Pai. Aqui, Senhor, nos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas, meu Pai. Apresentamos, meu Pai, essa oferta, meu Pai, como o nosso melhor, meu Pai, nesse momento, meu Pai.
Mas o Senhor sabe, meu Pai, de cada coração, meu Pai, de cada ofertante, meu Pai, de cada necessidade, Senhor. Meu Pai, abençoa, meu Pai, nesse momento de oferta, meu Pai, a nossos familiares, meu Pai. Abençoa, Senhor, a obra do ministério, meu Pai. Meu Pai, esse momento de oferta, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, somente que o Senhor possa apanhar a mão sobre a construção da igreja, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor nos dê direção, meu Pai, e nos dê força, meu Pai, para que a gente possa construir o ministério, meu Pai. Meu Pai, sobre as nossas necessidades, eu sei que o Senhor já está fazendo o melhor, meu Pai. Mas nesse momento eu peço somente para a construção da igreja, meu Pai. Pelo meu Pai, porque a nossa saúde já está edificada, meu Pai. A nossa saúde, meu Pai, eu sei que já está sendo renovada, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, agora somente pela construção da igreja, meu Pai. Meu Pai, quebra a barreira, meu Pai. Quebra, meu Pai, essa inveja, meu Pai. Essa obra, meu Pai, parece que está sendo, meu Pai, com impedição, através de guerra, meu Pai. Mas vai ser construída, meu Pai, para glorificar somente o seu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, pastor, para agradecer, né? Não só na verdade agradecer toda a igreja, mas que o nosso irmão Custódio, né, por ter feito aí a cooperação, né, a limpeza da igreja, e que sirva de exemplo para todo o ministério. Estamos em pouco mais, como se diz, né, um só é muito, e se a gente fizer todo mundo aqui em 1 milhão, as coisas vão acontecer. Então eu peço que os irmãos levantem a sua mão para a gente agradecer, né, o custódio em nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso, meu Pai, agradeço, Senhor, pela vida do seu filho, do seu servo, meu Pai, pela força que o Senhor dá, Senhor, a ele, meu Pai, que ele sempre continue, meu Pai, nessa caminhada, meu Pai. Abençoa, Senhor, a família dele também, Senhor, dá saúde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa o seu ministério, meu Pai, e abre, Senhor, assim como o nosso servo, seu filho, meu Pai, abençoa também o ministério, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Convido ao grupo de louvor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória será vista em toda a terra.
Quero que valorize o que você tem. Aleluia, Deus, maravilhoso, aleluia. Você é importante para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. você.
Espírito Santo se move em você. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, aleluia. Deus Glória a Deus. maravilhoso, aleluia. Não há Deus maior. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Como nosso Deus, aleluia, como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra que, irmão? Para nosso Deus, para o seu louvor, para o seu Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Nós declaramos todas as coisas para o louvor do Senhor. Aleluia. Que Deus nesta manhã possa derramar grandes bênçãos espirituais. Que Deus seja louvado em todo o tempo. E nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, dizendo: não há Deus maior do que o nosso Deus. Aplauda o Senhor que é digno. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, Aleluia. glória, glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Deus seja louvado em todo o Glorificado é tempo. o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E dentro dessa atmosfera de adoração, Aleluia. dizendo não a Deus maior, eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus que nos inspira através da graça do Senhor, né? Em nome de Jesus, aleluia. No livro do Evangelho de São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos, quem puder ficar em pé, nós vamos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Primeiro capítulo do Evangelho de João. O significado da mensagem deste Evangelho é revelar Jesus. É revelar Jesus, né? O plano da salvação. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus. Aleluia. Queremos ler no capítulo 1, versículo de número 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a outra tradução diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E aqui o verbo se traduz pela palavra, o verbo é palavra, né? Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Versículo 4. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos os homens, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz, aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos. Estava chegando ao mundo. Versículo 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, a glória do seu Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele que eu me referiria quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, a quem mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém. Poder sentar. Irmãos, nesta manhã,
a melhor coisa que nós podemos entender é que Jesus veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade. Aleluia. Amém, irmãos? Primeiro ponto aqui do versículo diz que no princípio era o verbo, ou no princípio é a palavra. A palavra já existia. Aqui nós estamos falando não de um ser que foi criado, amém, irmãos? Mas um ser que já existia, eterno. Diga-se, Jesus não é um ser criado. Ele criou. E tudo que ele criou se torna forma. Amém? Então a palavra já existia. Então nós vimos que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre aquela coisa informe. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja mares. E disse Deus: haja. Então, a mesma palavra na criação do universo está aqui também. João está trazendo uma explicação do Criador, que este mesmo que fez o mundo, que criou o homem, que criou a humanidade, que criou a terra, agora ele toma-se forma de homem. Aleluia. Amém, irmãos? Ele se torna em uma forma humana. Para quê? Para trazer ao mundo a oportunidade de redenção. Diga redenção. O que é redenção, irmão? Alguém veio, pagou o preço por mim, e eu era escravo, e a partir deste momento eu pertenço somente a Ele. Aleluia. Eu vivia no pecado, preso neste mundo de trevas, mas teve um que veio ao mundo para salvar a humanidade, para resgatar. E João começa dizendo, no versículo 1 ainda, a palavra estava com Deus. E quem é esta palavra, irmãos? Quem é esta palavra que João está falando? Quem é o verbo que João está falando? Quem é a palavra aqui nesse texto que diz que João está falando? A palavra estava com Deus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Eu acho tão interessante que muitas pessoas se apropriam das coisas achando que é dono delas. Mas não, irmãos, Deus é o dono de todas as coisas. Aleluia. E nós vimos que Deus, neste ano, chacoalhou as potências, as grandes potências universais. Deus chacoalhou por um vírus pequeno. Meu Deus. Não é? A economia, Deus mexeu na economia. Deus mexeu nos grandes líderes, nos grandes exércitos. Isso só foi um recado de Deus para a humanidade. Quem está no controle da humanidade é a palavra. Se Deus determinar, ai de nós. Ai de nós. Aquele que é a palavra, diz o versículo aqui, 4, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos os homens. Explicando aqui por que a luz veio ao homem, porque o homem anda em trevas. Por que o homem anda em trevas? Nós vimos que lá no princípio, Adão e Eva erraram, andaram fora do plano de Deus, e a partir da decadência do homem, a partir do pecado de Adão, a morte entrou na humanidade.
E o homem, a partir daquele momento, começou a andar em trevas. E Deus permitiu que um sacrifício de um animal para que a pele dele cobrisse ali as suas vergonhas, não é? E a partir daquele momento o castigo veio à humanidade pelo pecado. Mas Deus trouxe a lei para colocar ordem, estabelecer que através da palavra da lei o homem pudesse chegar a Deus. Mas nem mesmo assim o homem foi andando em pecado, e Jesus resolveu, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus trouxe uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a serpente, tirasse o poder da morte. Então foi aqui neste versículo que a palavra se pronunciou, a palavra se posicionou: eu vou descer à humanidade, eu vou me tornar forma humana para resgatar o homem do pecado, trazer novamente a comunhão direta com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é? A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João, e aqui um dos evangelistas do passado, antes, ele veio trazer um anúncio: o rei está chegando. Aleluia. Ele virá, ele vai trazer vida aos homens, ele está chegando, mas o povo não acreditou. Então João aqui fala: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem que ele era a luz. Aleluia. E ele não era, todos crescem, ele não era a luz, quer dizer, João o profeta não era o Messias ainda, mas veio para falar da luz, aquele que é verdadeiramente luz, que ilumina todos que estavam chegando. Aí veio, no versículo 10, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Diga assim: o mundo não o reconheceu. E nós vimos hoje, o mundo ainda não o reconhece. Deus, aleluia. O mundo não reconhece. Nós vimos que o mundo, irmãos, é um dos piores inimigos do ser humano. Nós temos 3 inimigos na nossa vida espiritual que nos afasta de Deus. Diga assim: o mundo é um deles. O mundo é um deles. Diga: o mundo é um deles. O mundo é um deles. Amém? Diga: outro inimigo, a carne é um deles. A carne é um deles. O que é a carne, irmão? É a nossa vontade, o nosso ego. É um inimigo nosso. Não vou para a igreja hoje de manhã. É a carne falando alto. Eu não vou conseguir. É a carne falando. Deixa para depois. É a carne falando. É um inimigo que milita contra a nossa vida espiritual. E outro, terceiro inimigo é o diabo. Aleluia. É um inimigo forte que o diabo está ao nosso derredor para nos destruir, para nos impedir. Mas se você se posicionar diante da palavra, não é? O que eu preciso fazer? Me livrar do inimigo, que é o diabo, me livrar do inimigo, que é a minha carne, e livrar do inimigo, que é o mundo. Quando Jesus foi tentado por Satanás, foi enviado lá no deserto, o que Satanás ofereceu para Jesus? Se você prostrado me adorares, eu te darei todas as coisas deste mundo. Deus, aleluia. Né? Qual foi a resposta de Jesus? Não, Satanás, sai de lá, sai de reto. Somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Então o mundo é um dos maiores ídolos. Irmãos, o mundo é aquilo que nos atrai, até mesmo
pelo celular, pela televisão, pela internet. O mundo vai nos seduzindo para que nós não cheguemos à vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha o versículo 11, diz assim: veio ao seu próprio povo e eles rejeitaram. Mas no versículo 12 há uma promessa aqui para a nossa vida. É isso que nós temos que tomar posse nesta manhã. Mas a todos quanto nele o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, ou de uma linhagem judaica, ou de uma linhagem do povo escolhido, mas nós fomos enxertados na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré, e a partir deste momento, nós nos tornamos cidadãos do céu. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, adorando a um Deus Todo-Poderoso, e a partir desta adoração, você pode receber cura, você pode receber libertação, você pode receber a tua vitória, a tua bênção, porque nós aceitamos a esse Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. A partir do momento que nós o aceitamos, aleluia, neste mesmo momento, o demônio que habitava dentro de nós, ele saiu e o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. A partir deste momento, meu amigo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Você foi selado com o Espírito Santo. Agora você é um cidadão dos céus. Glória a Deus. Ninguém pode falar agora você vai morrer, que você vai para o inferno. Não vai não, porque agora você tem o selo da promessa. Você é cidadão de Deus, cidadão do céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 14, para nós terminarmos aqui, diz assim: assim a palavra, diga assim a palavra, Assim é a palavra. se tornou ser humano, carne e osso, Aleluia. e habitou entre nós. Glória a Deus. Ele era cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aleluia. Irmãos, aleluia. Quando Jesus declarou lá no capítulo 14 deste mesmo livro aqui, ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso? E Jesus falou: eu vou preparar lugar para você, Daiane. Eu vou preparar lugar para você, Cida, querida. Você é do Senhor, aleluia. Deus foi preparar lugar para nós. Quando esse corpo se desfizer, quando esse corpo não aguentar mais as guerras deste mundo, o Senhor estará ao nosso lado, aleluia, e Ele vem nos buscar e vai nos levar ao encontro do Pai, aleluia. Mas Ele disse: enquanto eu for preparar, eu vou assunto ao céu, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. O Consolador está aqui nesta manhã. Ele enxuga a tua lágrima. O Consolador te abraça nesta manhã, dizendo: meu filho, vamos, a guerra está dura, está difícil, mas eu estou contigo. Ele está aqui conosco nesta manhã. O Espírito Santo é Deus entre nós, é a presença gloriosa de Deus entre nós. Ele é Deus e Ele está aqui nesta manhã, trabalhando em nosso coração, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, trazendo a misericórdia de Deus no nosso coração. Muitos poderiam estar aqui nesta manhã, mas o mundo seduz.
A carne seduz e o diabo seduz. Mas há uma coisa importante para nós que nos posicionamos como filhos de Deus. Precisamos guerrear, interceder. Vamos fazer um propósito essa semana de intercessão, de oração, de jejum. Amém? Vamos orar quarta-feira, jejuar quarta-feira. Em nome de Jesus, vamos jejuar para a glória de Deus, para que o Senhor possa interceder por aqueles que não puderem vir, que ainda estão seduzidos pelo mundo, estão seduzidos pelo diabo, estão seduzidos pela sua própria carne, para que Deus fortaleça e dê a eles também graça para sentir a mesma presença nesta manhã. Eu saio desta manhã aqui renovado pela palavra de Deus. E ele diz, não é? No versículo aqui 15, dizendo: e deu testemunho dele em alta voz, este é aquele ao quem me refiro. João encontrou a pessoa que ele estava profetizando. Ele diz assim, as pessoas perguntaram, João, você é um profeta que foi enviado de Deus? Tu és o Messias? João disse, não, eu não sou o Messias, mas está chegando alguém que é mais poderoso do que eu. Aleluia. Tem alguém mais poderoso do que eu aqui nesta noite. Olha, nesta manhã, tem mais alguém poderoso aqui nesta manhã. Quem é? Jesus. Não é? E ele diz assim, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então nessa manhã, receba Jesus no seu coração. Creia que Jesus te deu a oportunidade de receber esta graça. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai. Deus vai revelar isso no nosso coração. Tenha uma intimidade com Deus. Prepare um tempo de intimidade com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou estar preparando. Terminamos aqui a palavra. Agora eu vou dar um recadinho aqui. Vou estar preparando o estudo bíblico que nós vamos fazer ao vivo, pela live. Amém, irmãos? E todos os irmãos, obreiros que trabalham na obra do Senhor precisam estar presentes. Vai ser numa terça-feira, vão ser as terças-feiras. Amém? Vamos fazer um período de oração para começar, todo mundo orando. E a partir de lá nós vamos dar um ensinamento bíblico. Porque nós precisamos aprender a palavra. Né? Quem tem a internet, boa, amém. Quem não tem, pega a gravação depois. Amém, irmãos? Amém? Que às vezes, né, Mancida, aí fica ruim, dá para assistir no outro dia, né? Então quem não assistir nesse dia tem que assistir no outro, para estar aprendendo, todo mundo assentando e aprendendo com Jesus. E eu também vou estar aprendendo com Jesus. Amém, irmãos? Isso é doutrina, é regra da casa do Senhor. Ah, não assistiu? Se não assistiu durante a semana, vai ficar sentado no banco. Aí na outra semana, quando assistir, volta a exercer o ministério. Aleluia, Deus. Ai, pastor, que bravo. Não é que o pastor é bravo. A gente tem que tomar gosto. Se for na faculdade, quem faz faculdade? Já fez faculdade? Se faltar, não leva bomba? Leva bomba. Fica em DP. Tem que fazer tudo de novo. E na igreja tem que ver essa moleza toda. Não, misericórdia. Não vai ter moleza para ninguém aqui, não. Moleza nem para ninguém lá em São Paulo, nem em Franco também. Não vai ter moleza para ninguém, não. Amém? Por quê? Nós queremos aprender com Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Que Deus guarde cada um nesta manhã. Glória a Deus. Vamos interceder. Então, quarta-feira fica marcado o jejum aí. Amém? Marcado o jejum. Como você vai jejuar? No caso da irmã Cida, não pode jejuar, está tomando remédio. Jejua 1 hora. Jejua 2 horas. Né? Faz um propósito de oração.
né? Algumas pessoas não podem jejuar muito tempo, como eu não posso jejuar muitas horas demais, mas quem tem a condição de jejuar, jejua. Vocês vão ver o que Deus vai fazer domingo que vem. Porque eu creio, é guerra espiritual. E nós vamos marcar aqui para a gente fazer oração lá no templo. Eu já vamos fazer um culto lá. Glória a Deus. Nós vamos fazer um culto lá. Já matou os carrapatos tudo lá ou não? Se tiver carrapato, nós vamos detonar carrapato em nome de Jesus ali. Né? Às vezes a pessoa, tenho medo de carrapato não mata não. Né? Se fosse matar, já tinha matado os bichinhos, né, Custódio? Já tinha matado os bichos, eu já teria morrido, a Lundinha já teria morrido, ninguém morre com carrapato não. Né? Se porventura algum carrapatinho pegou, pega lá, tira ele, passa um alquinho. Né? Em nome de Jesus, a gente não deve temer isso não. Amém? Eu creio que muitas coisas Deus tem para realizar. Mas é no pouco que Deus vai fazer o muito. Né? Amém? Eu creio. Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, Senhor. Eu peço ao Senhor que continue abençoando essa igreja debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, da sua presença gloriosa. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todos os pecados que cometemos por pensamentos, por atos, por palavras, por atitudes e por, Senhor Jesus querido, relaxo espiritual nosso mesmo. Deus querido, nós te pedimos, te agradecemos por todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus nosso Pai seja convosco desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Vai debaixo da bênção do Senhor.